Efésios, capítulo 6, versículos de 1 até 4. O texto diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Texto curto, mas muita coisa para falar dele, e bem prático. O pastor Davi Merck, alguns conhecem, ele compôs junto com o cunhado dele o seguinte poema, que foi adaptado de uma música popular de língua inglesa, e o poema ficou assim, preste atenção. Meu filhinho chegou outro dia, entrou no mundo como devia. Mas, com muitas viagens e clientes para ligar, eu não estava lá quando começou a engatinhar. E já falava antes de eu reparar. E dizia: Pai, como você quero ser, com o Senhor vou parecer. E nana neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai, cai, balão. Quando volta para casa, filho, não sei não. Mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Meu filho fez 10 anos outro dia. Disse, obrigado pela bola, com tanta alegria. Vamos jogar, pai? Me ensina a chutar? Respondi, não hoje. Tenho contas a pagar. Ele disse, tudo bem, e se afastou. O sorriso do seu rosto não apagou, dando a entender, e dizia, pai, como você quero ser, com o Senhor vou parecer. E nana neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai, cai, balão. Quando volta para casa, filho, não sei não. Mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Voltou da faculdade outro dia. Agora tão homem, quase não reconhecia. Senta ao meu lado, filho. Fale como vai. Mexeu a cabeça, disse, talvez mais tarde, pai. Será que posso emprestar o carro uma hora? Te vejo logo, logo. Não tenho tempo agora. Quando volta para casa, filho? Não sei não. Mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois. Faz tempo que eu me aposentei. Liguei para o meu filho, faz tempo eu sei. Disse, gostaria de ver você, filhão. Respondeu, legal, pai, mas agora não. Estou atrasado, o emprego me dá dor. Mas como foi bom conversar com o Senhor. E ao devolver o telefone ao gancho, me ocorreu, parece ser igual a mim, meu filho cresceu. Meu filho é igual a mim. E nana neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai, cai, balão. Quando volta para casa? Pai, não sei não. Mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois. Quantos lares e relacionamentos familiares não poderiam ser descritos por esse poema? Não é verdade? Mas as perguntas que ficam é, como as coisas chegaram a esse ponto? Será que não há nada que nós possamos fazer? É desse jeito que nós queremos que a nossa família acabe? Se você não deseja um futuro assim para a sua família, esse texto de Efésios 6, de 1 a 4, é uma palavra encomendada de presente por Deus a você. Desde o capítulo 4, Paulo vem mostrando aos Efésios como deve ser a vida cristã na prática. E o ápice do argumento dele foi o capítulo 5, versículos 18 até 21. Em resumo, a vida cristã ela não deve ser vivida como uma vida de embriaguez e sem limites, mas uma vida de controle total do Espírito Santo. Versículo 18 disse isso. E algumas maneiras ou evidências de que isso está acontecendo serão, nós vimos, versículo 19, falaremos entre nós com a palavra de Deus, louvaremos ao Senhor de coração, versículo 20, seremos gratos a Deus por tudo, e versículo 21, nos sujeitaremos uns aos outros. E agora, a partir do versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai mostrar como essa sujeição acontece na prática. Ou seja, para sermos cheios do Espírito, ou se estivermos cheios do Espírito, ou neste caminho, nós nos sujeitaremos uns aos outros. Primeiro no casamento, versículos 22 até 33 do capítulo 5. Segundo no lar, esse texto nosso dessa noite. E no trabalho, que é o texto de quarta-feira, capítulo 6, versículos 5 até 9. Então no capítulo 6, de 1 a 4,
Paulo fala sobre a sujeição cristã entre pais e filhos. A pergunta dos versículos 1 a 3 é como filhos podem ser cheios do Espírito Santo. Talvez nem todos aqui somos pais, mas todos somos filhos. Se de pais falecidos ou não, não tem como ser um ser humano sem ser filho. Então essa palavra é para nós. Como filhos podem ser cheios do Espírito Santo em casa? Perceba que Paulo no versículo 1 começa com uma ordem. Filhos, sede obedientes a vossos pais. 3 palavras aqui são importantes. Primeira, a palavra filhos. Paulo usa essa palavra que significa os descendentes de alguém. Sejam bebês, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens. Uma palavra bem geral. Em outras palavras, essa orientação é para todos os filhos que ainda dependem ou que ainda estão debaixo da liderança do mesmo teto do pai. Obviamente, filhos cristãos, né? A segunda palavrinha importante aqui é obedecer. É uma palavra que vai muito além de você simplesmente dar ouvidos ou de fazer aquilo que foi ordenado. Ela tem mais a ver com se colocar abaixo da autoridade de alguém. Então não é tanto só fazer o que seu pai manda ou sua mãe manda, mas é entender que eles estão acima de você, em posição de autoridade sobre a sua vida. É considerá-los líderes da sua vida. E a terceira palavrinha é pais. E aqui é interessante porque Paulo usa a palavra grega goneus, que significa aqueles que geram alguém, ou progenitores. Ou seja, ele está se referindo tanto ao pai quanto à mãe. Em outras palavras, Paulo está dizendo, todo filho cristão, seja menino, seja menina, deve enxergar os seus pais, o pai e a mãe, como autoridade sobre sua vida, e se colocar abaixo das suas ordens em obediência, enquanto esses forem responsáveis por ele. E aí Paulo começa a dar algumas razões para que isso aconteça. A primeira razão, ainda no versículo 1, é por causa de Cristo. Perceba que Paulo diz, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Paulo não está dizendo que os pais são crentes no Senhor e que a obediência é só para pais que são crentes e pais que não são descrentes eu não preciso obedecer. Mas esse no Senhor significa obedeçam aos seus pais porque fazer isso é parte da sua obediência ao Senhor, Jesus. Ou seja, quando um filho cristão obedece ao seu pai, sendo pai cristão ou não, ele estará obedecendo a Cristo. Faz parte da vida cristã. Então aqui entra o limite da obediência. O filho pode perguntar, eu tenho que ser obediente em tudo, até mesmo quando meu pai me manda pecar, ou quando ele me impede de viver como Jesus Cristo? A resposta é não. Porque acima dos seus pais está a pessoa de Jesus Cristo. Logo, se eles contrariam a palavra de Deus, você não só tem a liberdade, como tem a obrigação de não obedecer aos seus pais. De maneira sábia, mas não obedecer. Porque Atos 5:29 diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, quando estes vão contra Deus. Logo, filho, se seu pai ou sua mãe te mandam, por exemplo, mentir, não obedeça. Porque obedecê-lo ou obedecê-la seria desobedecer a Deus. A segunda razão da obediência é por causa da natureza. Olha o que Paulo ainda diz no versículo 1. Sejam obedientes a vossos pais, pois isso é justo. Justo significa algo bom, algo correto. Em outras palavras, é algo natural de se fazer. Ou seja, foi assim que Deus criou as coisas. O filho deve obedecer ao pai porque ele foi gerado pelo pai e ele precisa aprender a viver. Interessante que até a própria natureza faz isso, né? O leãozinho aprende com o leãozão. E ele se submete ao leãozão. É natural, é justo, é correto. Quando um filho desobedece ao pai, ele está agindo pior do que um animal, por incrível que pareça. A terceira razão, no versículo 2, Paulo vai dizer que é por causa da palavra de Deus. Ele cita aqui Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, esse não é o primeiro mandamento, mas é o quinto dos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel lá no deserto. E esses mandamentos, eles foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedras. Acredita-se que na primeira pedra estavam escritos os primeiros 4 mandamentos,
e na outra pedra os outros 6 restantes. E era assim que se dividiam os 10 mandamentos. Primeiro as ordens que tratavam de como o povo deveria se relacionar com Deus, mandamentos de 1 a 4. E depois como eles deveriam lidar com o próximo, mandamento número 5 até 10. A primeira tábua então tratava sobre a exclusividade do Senhor, sobre o culto ao Senhor, sobre o nome do Senhor e sobre o dia do Senhor. E a segunda tábua tratava sobre o relacionamento entre as pessoas que temem ao Senhor. E o primeiro mandamento dessa tábua era sobre o relacionamento mais importante de uma pessoa, com a família. E a palavra honrar que Paulo usa aqui significa estimar, reverenciar, dar um alto valor por alguém. Perceba que ele não diz, olha, honre seus pais somente quando eles merecem. Porque se fosse assim, seria mais fácil. Não, a ordem é de honrá-los simplesmente pelo fato deles estarem colocados por Deus como autoridade sobre a sua vida, sendo eles crentes ou não. E no versículo 3 nós temos a quarta razão. Tem algo bom aí, por causa da recompensa. Paulo diz que esse mandamento trazia consigo uma promessa de Deus. E a promessa é que quem obedecesse viveria bem e teria vida longa sobre a terra. Essa promessa foi feita ao povo de Israel e se relacionava à terra de Canaã, a terra prometida onde eles entrariam. Mas em Cristo essa promessa é estendida. E Paulo vai dizer, vocês terão a vida longa sobre a terra, não só sobre a terra prometida, mas sobre toda a terra. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, você quer ter uma vida abençoada por Deus? Sim ou não? Então obedeça e honre a seus pais. Mas ouse desobedecê-los e desonrá-los. Você vai experimentar a mão de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos lembrar que bênção e prosperidade para Deus não necessariamente significa dinheiro e vida longa nessa terra. Porque alguém pode viver muito e ser rico, mas não ser abençoado por Deus. Uma pessoa abençoada pode viver com pouco e viver pouco, mas sob o cuidado e o prazer de Deus sobre a sua vida. Por isso, não é só porque alguém vive muito ou porque tem muito dinheiro que obedeceu a essa ordem que nós lemos aqui. Mas a ideia é, se você quiser ser abençoado, você deve obedecer. E se você obedecer, Deus vai te abençoar. Morrendo cedo ou não, sendo rico ou pobre, tendo saúde ou doença, o que importa é que Deus te verá com agrado. O fato é que Deus abençoa quem abençoa seus pais. Por isso, os obedeça. Primeiro, por causa de Cristo. Segundo, por causa da natureza. Terceiro, por causa da palavra de Deus. E quarto, por causa da recompensa. Mas você vai concordar comigo que essa ordem é muito popular hoje em dia, né? Talvez não aqui no nosso meio. Algumas sobrancelhas franzidas, mas lá fora nós vivemos em uma era de insubmissão. Em um mundo que quer acabar com todas as autoridades, que alega que a verdadeira liberdade é encontrada em uma sociedade sem regras e sem autoridades. Mas na Bíblia a desobediência aos pais é colocada em 2 listas de pecados gravíssimos. Eu não vou pedir para vocês abrirem por causa do nosso tempo, mas vou ler para vocês. Em Romanos capítulo 1, onde Paulo descreve o resultado dos homens terem rejeitado a Deus, ele diz que os ímpios, olha o que ele diz, Romanos 1, 29 e 30. Esses ímpios são cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. Olhem em que lista isso é incluído. Ou seja, ser desobediente aos pais é marca de um descrente. Mas em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, Paulo diz, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Insubmissão aos pais é sinal do final dos tempos. E ela está inserida numa lista de pecados terríveis. Ou seja, é tão mal quanto os outros pecados. O fato é que, por mais que o mundo diga o contrário, esse é o padrão de Deus. Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Alguns dizem
que se você não obedecer, você vai viver livre. E vai poder fazer o que quiser. Não é por isso que os filhos saem de casa cedo, em rebeldia, para ter liberdade. Mas segundo Deus, a verdadeira liberdade é encontrada dentro da obediência. Eu gostei de uma ilustração que eu ouvi enquanto estudava, é como um trem. O trem ele tem liberdade de ir para onde ele quiser. Mas desde que ele esteja em cima dos trilhos. Assim é a vida de um filho. A verdadeira liberdade está na obediência. Primeiro a Deus e segundo aos pais. E nós podemos tirar algumas lições práticas daqui. Filhos. Tem para os pais também, mas primeiro para os filhos. E obviamente se encaixa a mim também. Como filhos nós precisamos obedecer aos nossos pais. O pastor Davi Mark sugere que essa obediência deve ser feita de 3 maneiras. Deve ser uma obediência imediata, ou seja, na hora em que a ordem é dada, sem reclamações, sem murmúrios, sem xingamentos, sem ódio, sim, farei. Deve ser uma obediência inteira, isso significa que é uma obediência de uma maneira completa, do jeito que foi ordenado. Não é só 50%, lava os pratos, lavou só os talheres. Mas a tudo que os pais mandaram. Come todos os legumes. Comi 90%, tá bom? Não. Lembre-se que obediência parcial é desobediência total. Obedeçam em terceiro lugar de uma maneira interior. Você deve fazer de coração. E você faz porque você aceita a autoridade dos seus pais como vinda da parte de Deus na sua vida. Então não adianta você lavar a louça por fora, sendo que por dentro você está sentado no sofá vendo televisão. Eu estou varrendo o quintal, mas eu não estou aqui por dentro. Por dentro eu estou desobedecendo. A obediência é interna também. Além de obedecer, como filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. E hoje em dia, isso é uma tristeza. Filhos não honram seus pais. Tem filho que assassina os seus pais. Que coloca os pais na justiça, processa os pais. Que agride os pais. Que espanca os pais. Quando não é fisicamente, é com palavras. Sem contar aqueles que abandonam os pais na velhice. E os relegam a um albergue ou um lar de idosos. Sendo que tem condições de cuidar deles. Honrar aos pais significa respeitar os pais. Reverenciar os pais. Significa agradecer aos pais pelo que fizer de bom. Mas meu pai não fez nada de bom. Mesmo? Pelo menos nenhuma coisa. E se mesmo que eles tiverem falhado na sua criação, honrar os seus pais significa tratar os pais com educação. Não responder de uma maneira áspera. Não zombar deles em público. Não achar que eles são os nossos amigões. É tão feio você ver um filho, principalmente adolescente, chamando o pai pelo primeiro nome. E aí, Zé? E aí, João? E aí, Marcos? É seu pai antes de ser o seu amigo. Chamar de Senhor, de pai. Honrar ao pai significa não denegrir a imagem do pai diante dos outros. Do pai e da mãe. Não envergonhar os pais em público. Significa recompensar o trabalho que eles tiveram em te criar. Interessante que o verdadeiro cristão ele não precisaria se preocupar com aposentadoria. Era isso que o povo de Israel fazia. Ele tinha muitos filhos, e na sua velhice quem cuidava dele? Os muitos filhos. Filho de cristão não deveria de ser internado em casa de cuidados. Porque é responsabilidade dos filhos sustentar os pais na velhice. Os pais cuidaram de você, agora é a sua vez de cuidar dos seus pais. Conheço um casal de senhores já, em que a mãe da esposa ainda é viva e ela tem 3 filhos. Uma vez por semana ela passa na casa de cada filho. A senhora anda de bengala, não enxerga direito, mas todos os filhos cuidam dela, uma vez por semana.
Mas aqui tem uma aplicação também para pais. Agora para vocês pais ou que querem ser pais. Tanto pais quanto mamães. É sua responsabilidade cobrar a obediência dos seus filhos. Mas cabe a vocês também ensiná-los a obedecer. A sua voz não pode ser fraca. Você não pode agir como se o seu filho fosse a autoridade no lar. Filho, vai dormir. Não quero agora. Tá bom. Filho, que tal parar de fazer isso? Não, não vou parar. Tá bom. Filho, vou falar só mais uma última vez. E fala a última vez e o filho não parou. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 9,5, 9,6, 9,7. Olha, tá chegando 10, hein? Quando você faz isso, você está ensinando o seu filho a fazer a própria vontade. Ele vai na hora que ele quer. Você não deveria ficar ameaçando ou ficar prometendo disciplinar o filho. Olha, eu vou te disciplinar. Não, você vai ser disciplinado. Você precisa ser firme, precisa ser correto, ser justo e ser equilibrado. Mas também se lembrar de que você não deve cobrar aquilo que Deus proíbe. Ou impedir o seu filho de servir ao Senhor. Quando líder de jovens, eu vi muito isso. Procurava um jovem, por que você não está congregando? Vou procurar os seus pais. O pai falava, ele está me desobedecendo em casa, eu privei ele de ir para a igreja. É uma disciplina não deixar ir para a igreja. Excelente. O que ele vai fazer nesse tempo? Vai continuar pior do que está. Tem mais uma questão aqui para pais. Além de tudo isso, você percebe que pelo exemplo de Deus, Ele não dá uma ordem para nós sem nos explicar por que nós devemos obedecer a essa ordem. Pelo menos 4 razões nós vimos aqui. Isso significa que os pais devem imitar a Deus nesse ponto também. Eles devem ordenar, mas também estarem dispostos a dialogar com os filhos e explicar por que eles devem obedecer. Às vezes a única razão é porque eu sou seu pai, mas explicar. Como os filhos podem ser cheios do Espírito Santo? Obedecendo e honrando a seus pais. Agora, em segundo lugar, como os pais podem ser cheios do Espírito Santo dentro de casa? No versículo 4 nós vemos isso. O texto diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A palavra que Paulo usa para pais aqui é muito importante, ela é diferente da palavra usada para pais lá no versículo 1. Lá, lembra que eu falei a palavra goneus, que significa progenitores, pais e mães. Aqui no versículo 4, o termo grego usado por Paulo é pater, que significa progenitor masculino. Ou seja, o pai, o homem do lar. Está dizendo pais são homens no plural. O que isso significa? Que a orientação que nós encontramos aqui é uma palavra direta para os pais cristãos, os homens. Ah, mas quer dizer que as mães não devem fazer isso também? Não, elas devem sim. Mas, segundo Paulo, é do pai quem vai pedir contas dessas coisas. Ou seja, nós vimos na quarta-feira o homem é cabeça do lar. E é ele quem vai prestar contas a Deus como o lar foi conduzido. Então, como marido, como pai, você pode delegar algumas tarefas para sua esposa, mas no final das contas é você quem é o responsável. Então, se der errado, Deus vai cobrar de você, homem. Quando eu digo de você, também digo de mim. E Paulo dá 2 ordens aos pais. A primeira, no versículo 4, é: não provoqueis os vossos filhos a ira. Provocar aqui significa incitar. É o mesmo de empurrar alguém para algo. Então os pais são chamados, especialmente os homens, a não conduzirem seus filhos à ira. E essa palavra ira ela já apareceu em Efésios. Lá em Efésios 4, versículo 26, volta uma página. Efésios 4, 26. Paulo disse assim: quando sentirdes raiva, ou quando vocês se irarem, não pequem. Irai-vos e não pequeis.
E não conserveis a vossa ira até o pôr do sol. Olha que interessante. Quer dizer que eu posso me irar e não pecar? Sim. Porque ira não necessariamente é um pecado. Hoje em dia parece que você fala, fiquei irado. É por isso que a ordem é, se ire, mas não peque. Como você não peca quando se ira? Você resolve o problema antes do sol se pôr. A ira não necessariamente é um pecado e é por isso que ela não deve ser seguida do pecado. É interessante que Deus se ira contra o pecado. Significa que ele peca? Não. Significa que ele fica indignado com o que é errado e por isso ele castiga justamente o pecado. Essa é a ira não pecaminosa. Quando nós nos indignamos com o pecado, com os nossos pecados e também com o pecado dos outros, e quando nós queremos justiça contra aquele pecado. O problema é que nós não somos capazes de fazer essa justiça. E Tiago 1,20 vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E é aí que nós falhamos. Se nós não controlarmos a nossa ira, ela desemboca no pecado. Eu usei o trem como ilustração, vou usar de novo. A ira é como se fosse um trem. A última estação desse trem é o pecado. Por isso, se nós subimos no trem da ira, nós precisamos rapidamente clamar a Deus e descobrir como Deus nos manda resolver aquela questão para que a gente possa descer do trem a tempo. Caso contrário, nós vamos acabar parando na estação da ira. A estação do pecado, perdão. Então, uma criança, um filho, adolescente ou jovem, ele não é muito sábio. Por isso ele precisa aprender com o pai. É por isso que se ele está no trem da ira, é bem provável que ele acabe chegando ao destino do pecado. Muitas vezes ele não sabe mais como descer do trem. Ele não consegue se controlar, ele não sabe o caminho certo e a ira vai levá-lo ao pecado. Isso significa que quando um pai, principalmente o homem, provoca o filho a ira ou irrita o filho, ele está colocando o filho dele dentro do trem que conduz ao pecado. E dando tchauzinho para ele. Aquele é o último passo que se dá antes de pecar. Em poucas palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: pais, não estimulem o pecado no coração dos seus filhos. E especialmente os homens. Eu não tenho filho ainda, mas isso passa muito no meu coração. Sabe quando um pai assusta o filho, mesmo sabendo que o filho não gosta? O pai está provocando a ira do filho. Sabe quando você fica cutucando ele? Ou fica imitando o filho? Ou fica irritando o filho? Você está provocando a ira do filho. Sabe quando você envergonha o seu filho em público? Você está aí conduzindo ele à ira. Ou quando você faz brincadeiras ou piadas maldosas. Por exemplo, aquelas piadas que zombam do filho do corpo da filha. Ou que zombam das espinhas da cara do filho. Ou quando você provoca o filho de maneira indireta. E aqui é para o pai, homem, mas também para todos os pais. Mães também. Por exemplo, como eu irrito o meu filho, provoco a ira dele de uma maneira indireta. Quando você impede, ou não impede, perdão, o filho de pecar. Você está vendo que o filho está cometendo errado e você é omisso. Quando, por exemplo, você deixa o seu filho ou a sua filha namorar com um incrédulo. Quando você permite o seu filho destratar sua esposa. Isso é provocar a ira do filho. Você está sendo falho no seu papel. Interessante, quando você abandona o filho, quando chega em casa e só pensa no futebol, ou em trabalho, ou no churrasco, você está provocando o seu filho a ira. Quando você não dá a direção ou não dá o conselho que ele precisa, você está promovendo o pecado do filho. Pais, não façam comparações entre um filho e outro. Ou entre os seus filhos e o filho do vizinho. Não tenham preferência entre um e outro. Deem espaço para o erro dos filhos.
Ele precisa errar para aprender. Não sejam tão perfeccionistas. Mas também não superprotejam os seus filhos. Sabe pais que superprotegem? O cuidado é importante. Mas exagerar no cuidado e tratar o filho como bebê, sempre, em todos os momentos, isso é estimular o pecado do filho. Seja o pecado de preguiça, eu não faço nada, minha mãe faz tudo para mim. Ou seja o pecado de irritação, eu não posso fazer nada, minha mãe não deixa. Nem para a igreja sozinho eu posso ir. E eu já tenho 28 anos. Um texto paralelo a esse aqui, Paulo diz em Colossenses 3:21, perceba. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. É um texto paralelo a esse. É fantástico, quando um pai provoca a ira do seu filho, ele está desanimando o seu filho a obedecer a Deus. Que filho nunca disse isso? Para quê? Por que eu tenho que obedecer? O meu pai me considera um lixo mesmo. Eu não sirvo para nada. O único que presta é o meu irmão. Eu não quero ser como meu pai, como a minha mãe quando eu crescer. Se for para ser crente como eles, eu não quero ser crente, eu vou ser ateu. Que pai gostaria ou gosta de ouvir isso do filho? Nenhum pai, espero. Então, pais, eu imploro a vocês. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. É correto que vocês exijam a obediência dos filhos, mas não é correto abusar da autoridade de pai. Ainda no versículo 4 tem uma segunda ordem aos pais. Paulo faz um contraste. Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ou seja, não provoquem os seus filhos ao pecado, mas pelo contrário, avisem eles sobre o pecado e os impeça de pecarem. Paulo diz criai-os, e a palavra criar aqui significa nutrir, até que o filho se torne maduro. É a palavra que depois se transformou na palavra portuguesa pedagogia. É uma referência à educação do filho, não só alimentar a barriga, mas ensinar o filho desde pequeno o caminho que ele tem que seguir para que ele cresça saudável e forte. É interessante perceber que muitos pais, principalmente homens, eles acham que o papel deles é somente alimentar fisicamente os filhos. Não, meu trabalho é botar comida na mesa. E é interessante que essa expressão, principalmente de pais já com filhos formados, né? A conversa de pais assim é, não, o meu filho, eu já criei todos os meus filhos. Só que ele está se referindo ao quê? Ele deu tênis, ele deu roupa, ele deu comida, ele deu escola, ele deu casa, ele deu faculdade, agora o filho saiu de casa. Bom, esse é um dos aspectos de criar os filhos. Mas é só parte desse papel. A outra parte consiste em educar o filho sobre o que ele deve pensar, sobre o que ele deve falar, como ele deve agir, o que ele deve fazer. E lembre-se, Paulo está se direcionando principalmente aos homens. João Calvino traduziu essa palavra criar para cuidar amorosamente. Faz parte do papel do homem abraçar o seu filho, beijar o filho, ter tempo com o filho, ler a Bíblia com o filho, ser um exemplo para o filho. Os pais cristãos não deveriam simplesmente delegar esse trabalho para as mães, ou para a escola, ou para as professoras, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para o líder de jovens. É função dos pais nutrir o filho com educação e com carinho. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque você vai concordar comigo que nós vivemos numa época em que há ausência do exemplo masculino para as crianças. Tanto o exemplo masculino para as meninas saberem com que tipo de homem elas devem se casar, quanto para os meninos saberem como eles devem ser no futuro. Via de regra, quando nasce a criança, ela é cuidada por uma enfermeira. Aí em casa ela passa mais tempo com quem? Com a mãe. No maternal e na pré-escola, ela tem uma tia, professora. No ensino fundamental e ensino médio, ela é ensinada por professoras, em sua maioria. Aí na igreja, o que ela tem na EBD?
tias, professoras. E em alguns lugares, pastoras. E o pai? O pai está ausente. Isso se ele não fugiu, ou se ele não está trabalhando, ele está ocupado com a empresa, ocupado com o futebol, ocupado com o churrasco, com os amigos ou com a televisão. A pergunta é: onde essas crianças vão ter exemplo masculino? Como elas saberão ser homens? Como meninas saberão com quem devem se casar? Com os pais cristãos. É responsabilidade dos homens criar as crianças dessa maneira. É por isso que hoje nós vemos tantos jovens entrando no homossexualismo e fugindo das responsabilidades. Por quê? Por falta de exemplo em casa. Por isso, pais, homens e futuros pais, criem seus filhos. Assumam o seu papel de responsabilidade no lar. E Paulo explica como essa criação deve acontecer. Não do jeito do pai, eu crio meu filho do meu jeito. Não, mas do jeito de Deus. Primeiro, versículo 4 diz: na disciplina do Senhor. Disciplina significa treinar, cultivar o que é correto na mente do aluno. Envolve tanto mostrar o erro quanto repreender o erro. Os mais antigos tinham a régua, né, na escola. Quando bagunçava, tomava reguada na mão. Isso faz tempo, né? Não pode mais hoje. Mas não é isso que Paulo está se referindo. Lá em Provérbios 13, 24, ele diz assim, perceba: odeia seu filho ou o aborrece quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Uma demonstração clara de amor ao filho é disciplinar o filho com a vara. Não é espancamento, mas sim disciplina que visa a restauração. E é no tempo certo. Não adianta daqui 8 meses você disciplinar o seu filho porque ele não lavou a louça, porque ele bagunçou o quarto. É na hora certa. Primeiro, criai-os na disciplina do Senhor. Segundo, criai-os na instrução ou admoestação do Senhor. Significa o ensino que atinge a mente, que atinge o âmago do ser. É isso que significa a palavra que Paulo usa. Então é o ato de você apresentar a verdade de Deus ao filho de uma maneira que ele entenda o que deve fazer, que ele saiba como pode obedecer isso, e terceiro, que ele queira fazer isso. Então não é só você alcançar o intelecto da criança, mas as suas motivações. Então não é só você fazer a criança decorar versículos como um robô, mas fazer esses versículos descerem para o coração. Como diz Paul Tripp, é pastorear o coração da criança. Isso dá trabalho, não dá? Dá. Mas por que eu devo fazer isso? Provérbios 22:15 diz que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Isso significa que a criança já nasce inclinada pelo pecado, ao pecado. Sabe por quê? Porque ela é seu filho, ou sua filha. E ela herdou o seu pecado. Por isso ela precisa de instrução, ela precisa de correção. E é por isso que Provérbios 29:15 diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, quando usadas corretamente. Mas a criança, perceba, entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Sabe aqueles shows de supermercado em crianças rodando, parecendo um peão no chão, e gritando? É vergonha para quem? Para os pais. Fiquei sabendo de uma criança, anos atrás, que no aeroporto de Brasília atrasou um avião por meia hora, porque não queria pôr o cinto de segurança. E a mãe pedia, por favor, filhinha, põe o cinto. E ela gritava, e não vou pôr. E alguém ia pôr a mão, não rela na minha filha. É vergonha para a mãe e para o pai. Então a disciplina e a instrução devem ser feitas à maneira do Senhor. E sabe por quê? Porque pais cristãos querem que no fundo os seus filhos adorem a Deus e obedeçam a Deus de coração. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa.
Mais mesmo do que com a saúde, com a inteligência, com a prosperidade financeira ou com a posição social. Por isso, algumas aplicações para pais, homens e futuros pais. Não deleguem essa tarefa para outras pessoas. Deus vai cobrar isso de vocês. Discipline o seu filho também. Não deixe só nas mãos da esposa. Instrua o seu filho. Leia a Bíblia com o seu filho. Leia livros com o seu filho. Faça o seu papel. E talvez aqui você precise pedir perdão a Deus por ter falhado até agora. Talvez você precise orar mais para que Deus supra as necessidades do seu filho. Talvez você precise ter mais fé nos meios de Deus e fazer o que esse texto diz, mesmo que ninguém mais faça. Porque você pode dizer, tudo bem, vou fazer isso. Aí você chega no trabalho e as pessoas dão risada de você. O quê? Você tem tempo com o seu filho? Você lê a Bíblia com o seu filho? Você disciplina seu filho? Você é louco, você não pode fazer isso. Você não pode ter autoridade sobre o seu filho. Ele tem que fazer o que ele pensa, o que ele quer. Talvez você precise de fé para crer que Deus promete e cobra de nós o correto. É o jeito certo de fazer, por mais que ninguém faça. Faça de tudo, mas nunca se esqueça de que quem converte uma alma para Ele mesmo é o próprio Deus. O seu papel não é salvar o teu filho. O seu papel é encaminhar o seu filho em direção a Deus. O resto é com Deus. Mas tem aplicação para as mães também. Acharam que eu não ia falar com vocês, né? Permitam que os seus maridos se envolvam na criação dos seus filhos. Porque tem mãe que quer fazer tudo. E aí o marido chega em casa, nem oportunidade de fazer alguma coisa ele tem. Porque ela não deixa. Então, deem espaço para o seu marido. Queiram que os seus filhos vejam no papai uma autoridade no lar. No final das contas, normalmente a esposa ela tem muita influência para a tomada de decisão. Mas que o seu filho não veja isso. Seja no quarto, portas adentro. E vocês quebrem o pau lá dentro no bom sentido. E saiam com a decisão tomada, mas o pai diga, nós vamos seguir esse caminho. O filho precisa ver liderança do pai em casa. Uma liderança amorosa e que serve. E outra palavra agora para os jovens. Agora eu olhei para esse lado, vou olhar para esse. Principalmente os que vão se casar. E que bom que vieram vocês todos. Pensem muito bem com quem vocês estão planejando se casar. As meninas queiram um rapaz disposto a viver desse jeito. E os meninos procurem uma jovem que esteja disposta a criar os filhos dessa maneira. Junto com vocês. Junto com você. Sei que os três aqui são noivos, né? Já. Mas até o sim é não. Lembre-se disso. Depois do sim é para o resto da vida. Há tempo ainda para repensar ou para trabalhar o próprio coração. E casarem para a glória de Deus. Eu quero terminar com algumas lições e aplicações finais. Primeiro, para os pais em geral. Pais, saibam que vocês vão prestar contas a Deus pela maneira com que vocês criam seus filhos. Principalmente os homens. A responsabilidade final no lar é dos homens. Então, pais homens, não permitam que o orgulho ou a ganância te afastem das coisas da casa. Principalmente da criação dos seus filhos. Se envolvam mais com seus filhos. Nunca se esqueçam dessa frase. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum. É melhor que seu filho passe fome, mas tenha um exemplo dentro de casa, do que tenha de tudo e cresça sem um padrão a ser seguido. A segunda lição final é para os filhos. Filhos, saibam que o seu futuro depende do seu relacionamento de obediência aos seus pais. Então, se vocês não se submetem à autoridade de quem os ama, como será com o governo, ou com a polícia, ou com o patrão no trabalho? Pelo que eu saiba, nenhum patrão que eu tive me deu um abraço, um beijo no rosto e disse eu te amo como se fosse meu filho. Dificilmente isso vai acontecer.
Há exceções. Policial não vai fazer isso com você. Um vereador, prefeito não vai fazer isso com você. Por isso, se você não consegue obedecer ao seu pai que te ama e à sua mãe que te ama, como você vai obedecer a alguém que não te ama? Que é autoridade na tua vida. Lembre-se de que Deus abençoa quem abençoa seus pais. Lembre-se também de que vida longa não significa vida boa. Vida abençoada é uma vida aprovada por Deus. Terceira lição é para todos nós, pais e filhos. Saibam que para serem cheios do Espírito, o seu relacionamento dentro do lar é fundamental. Não adianta nada como a gente vê por aí. Servir e ser uma bênção na igreja, se no lar o filho é desobediente. Ou se no lar o pai é omisso. Deus quer que você seja uma bênção na igreja, sim. Mas que isso comece principalmente dentro de casa. Quarta lição. Deus, como nosso Pai, quer nos criar na sua disciplina e na sua instrução. Então nós precisamos acatar a vara de correção de Deus e dar ouvidos à palavra de orientação que vem dele. Então, principalmente para os pais, antes de disciplinar um filho em pecado, é preciso que o pai se discipline primeiro. Ele não deve fazer isso com raiva ou com ódio. Ele precisa ser um exemplo de alguém que também se submete à autoridade de Deus. E a quinta e última lição é que Jesus Cristo foi o Filho perfeito do Pai. Mas Jesus não só obedeceu e honrou a Deus, como ele fez isso aos seus pais terrenos, José e Maria. Quando seu pai José morreu, ele cuidou de sua mãe. E quando ele estava prestes a morrer, ele pediu para João cuidar de sua mãe. Porque ele estava honrando a sua mãe. Jesus cumpriu cabalmente esse texto. E por causa da obediência de Cristo, pela fé, nós somos justificados. Isso significa que mesmo que nós falhemos em cumprir esse texto, nós não seremos lançados no inferno por Deus. Porque nós somos perdoados por todos os nossos pecados. Mas o fato de Jesus ter sido obediente em tudo também nos mostra um exemplo a seguirmos. Se nós quisermos ser agradáveis a Deus, nós temos de imitar a Cristo. E por fim, a obediência de Cristo nos capacita a obedecermos a Deus e aos nossos pais. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer é apenas nos arrepender das nossas faltas, clamar por ajuda, e Ele com certeza vai nos dar a graça que nós precisamos para obedecê-lo. Há esperança. Eu quero concluir com uma segunda versão daquele poema que eu falei no início, que é um resultado da obediência destas ordens de Deus, e que seja o futuro e o presente dos nossos lares. Meu filhinho chegou outro dia, entrou no mundo como devia. Segurei-o com as mãos, comecei a chorar. Logo pegou no meu dedo, aprendeu a caminhar. E já falava antes de eu reparar. E dizia: Pai, como você quero ser, com o Senhor vou parecer. E nana neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai cai balão. Papai está em casa. Chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar. Nos divertiremos agora. Meu filho fez 10 anos outro dia. Disse: obrigado pela bola, com tanta alegria. Vamos brincar, pai. Me ensina a chutar. Respondi: vem, filho, te ensino a jogar. Ele disse: tudo bem, foi correr. O sorriso do seu rosto deu a entender: pai, como você quero ser, com o Senhor vou parecer. E nana neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai cai balão. Papai está em casa, chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar. Nos divertiremos agora. Voltou da faculdade outro dia. Agora tão homem. Quase não reconhecia. Senta ao meu lado, filho, fale como vai. Disse: que tal sairmos nós dois agora, pai? Os amigos me aguardam, esperam outra hora. Há tanto para falar para o Senhor, que tal agora? Meu filho está em casa, conversando toda hora. Sim, pai, vamos falar, conversemos agora. Faz tempo já que eu me aposentei. Liguei para ele, que mora perto, eu sei.
Disse: quero conversar contigo, filhão. Respondeu: legal, pai, mas agora não. Estou brincando de pega-pega e Júnior quer pescar. Que tal o senhor vir nos acompanhar? E ao pegar anzol e vara, me ocorreu: para ser igual a mim, meu filho cresceu. Meu filho é igual a mim. E nana neném, e o sabão, 3 palavrinhas, cai, cai, balão. Vovô está em casa, brincando toda hora. Sim, neto, vamos brincar, nos divertiremos agora. Vamos orar.